Ahlan wa sahlan ya jamia. Graça e paz. Meus irmãos e irmãs, eu os convido para que abram a palavra de Deus, Ruth capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 ao de número 13. E aqueles que puderem estão convidados a se colocarem de pé para essa leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Continuem com a palavra de Deus aberta, podem se assentar, por favor. Nós temos visto na televisão praticamente todos os dias informações a respeito do Oriente Médio. Praticamente todas as semanas, todos os dias, alguém está falando alguma coisa sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre regiões dessa natureza. A ONU calcula que mais de 60 milhões de pessoas hoje estão na condição de refugiadas ou desalojadas de guerra. Nunca na história da humanidade a igreja cristã foi tão perseguida como nos últimos dias. Fato esse confirmado pelas inúmeras pesquisas e pessoas ligadas à área da evangelização. Queridos, o que nós temos assistido, na verdade, com relação não apenas ao Oriente Médio, mas também com relação ao mundo, é que todos estamos passando por um momento de reconfiguração. Muitas coisas começaram a mudar, já tem algum tempo, e agora estas coisas estão se acelerando, as mudanças estão se acelerando. Com relação às pessoas saem dos seus lugares por motivos diferentes. Podem sair em virtude de guerras, podem sair por problemas de fome, como é o caso da família no texto que nós lemos, podem sair por problemas de catástrofes e também por conta de perseguição religiosa. O fato é que o mundo se encontra nessa situação que tende a complicar-se ainda mais. Do ponto de vista econômico, a empresa Empíricos, que cuida de avaliar essas questões na área de finanças para orientar empresas e pessoas, tem dito que nós estamos entrando num período de 10 anos de recessão. O problema é um problema mundial, não é apenas aqui com relação ao nosso amado país,
que inclusive perdeu mais um ponto em credibilidade. Nós temos verificado, por exemplo, que os norte-americanos precisam pagar a sua dívida trilionária, que a China tem enfrentado um momento no qual a chamada bolha está estourando, porque tem crescido sem lastro. A Europa tem enfrentado problemas por conta da grande leva de refugiados que tem chegado àquele país. Inclusive, a Alemanha, uma das mais estáveis economias da região, tem os seus problemas. Problemas no Oriente Médio, problemas no Brasil, o dólar a mais de R$4, problemas nos Estados Unidos do ponto de vista econômico, problemas no que se refere às questões climáticas, deslizamentos e outros problemas e mais problemas. Não há necessidade de eu ficar aqui relembrando os problemas. Olhando para o texto, nós vemos uma situação de problemas. Uma família que habitava na terra do pão ficou sem pão. E por conta disso, como muitas pessoas em muitos lugares do mundo, essa família sai da onde estava e vai para outra localidade. O líder dessa família se chamava Elimeleque, cujo nome significa "o meu Deus é rei". Este homem era casado com uma mulher chamada Noemi, cujo nome significa "a feliz". Este casal teve 2 filhos, um Malom e o outro Quilion. Esses filhos, já no novo contexto, se casam, um com Orfa e outro com Ruth. O nome Malom significa fraco e o nome Quilion significa doente. Então, fraco e doente, o próximo passo é a morte, que foi o que aconteceu. Aquela senhora que já havia perdido o marido, conforme a narrativa, agora se encontra só e com 2 noras. O nome de uma é Orfa e o nome da outra Ruth. E eis que no versículo de número 13, instala-se um momento dramático na vida desta mulher. A palavra de Deus nos informa, no versículo de número 13, Ruth então vai dizer, Noemi vai dizer, na parte final: "Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão". Queridos, essa mulher neste momento, após todo esse balanço, ela vai dizer para aquelas noras: "Vocês fiquem. Eu vou voltar para a minha terra", como muitas vezes as famílias e pessoas fazem, saem de um lugar em busca de melhor em outro lugar, e ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioram, as coisas complicam do ponto de vista familiar, do ponto de vista político, econômico. E nessa situação, essa senhora, antes chamada de a feliz, diz: "Meu nome não é feliz mais, meu nome é Mara", que significa a amarga. Ela disse: "Deus pesou sobre minha mão, eu estou num momento de crise. Não me chamem de a feliz, eu sou Mara". Foi estabelecido ali um momento de crise. Eis que as 2 noras, o nome de uma Orfa, Orfa significa nuca, virou a nuca e foi. E o nome da outra Ruth, que significa amiga, a amiga segue. Neste momento de crise, não nos interessa mais falar sobre crise. Sabem por quê? Porque nós passamos pela peste negra, pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, nós passamos por tsunamis, por doenças variadas, nós passamos pelo plano do Sarney há muito tempo atrás, inflação a mais de 80%. Nós sobrevivemos a tantas coisas. Então agora a gente não vai falar de crise. A gente vai falar do que fazer diante das crises. Esse é o tema da nossa reflexão. O que fazer diante da crise? E nós vamos encontrar a resposta no livro de Ruth, observando algumas falas. O primeiro versículo é o versículo de número 16 e também o versículo de número 17, que nos passa a primeira instrução. O que fazer diante da crise? Primeira atitude: tenha fé mesmo quando tudo pareça perdido.
Versículos de número 16 e 17 nos informam: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus amados, essa mulher, diante daquele contexto desesperador, sem expectativas nenhuma, aquela mulher faz uma profissão de fé maravilhosa. Uma profissão de fé no Deus Todo-Poderoso. Ela crê. Apesar de todas as adversidades e das experiências frustradas de antes, aquela mulher, ela crê. Muitos usam esse versículo para colocar em convite de casamento. Vocês já viram algum convite de casamento desse jeito? Mas aqui o que nós temos é uma declaração de uma nora para a sua sogra, afirmando a certeza da fé em Cristo. Queridos, como mencionei anteriormente, nós estamos diante de uma situação de crise. E crise em todos os aspectos, inclusive nos relacionamentos e crise familiar. Mas nós não nos interessamos em falar da crise. Interessa-nos saber o que fazer diante delas. E a primeira atitude é: tenha fé mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos informa que o justo viverá é pela fé, e a Bíblia também nos informa que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amado, se você, diante desta situação que você está vivendo, seja na sua casa, no emprego, nos relacionamentos, seja diante dessas incertezas econômicas, se você vacilar na fé, as coisas vão ruir. É preciso fé. É preciso caminhar com a certeza de que é um Deus Todo-Poderoso que não abandonou o curso da história. Ele continua reinando, Ele continua soberano, Ele continua no poder de todas as coisas, e Ele é maior e mais poderoso do que tudo aquilo que nós conseguimos ou conseguirmos imaginar. Deus continua no controle da história, e nós precisamos caminhar pela fé. Porque sem fé, conforme mencionei anteriormente, é impossível agradar a Deus. As coisas estão difíceis, tenha fé. Seu emprego está balançando, pode ser demitido amanhã, tenha fé. Precisa resolver problemas? Tenha fé. E tenha fé em Deus, uma fé certa, uma fé naquele que é Senhor e soberano do universo. Segunda atitude igualmente importante diante de uma situação de crise. O que fazer diante da crise? Capítulo de número 2, verso de número 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Meu amado, a segunda atitude igualmente importante é: trabalhe. Trabalhe, porque Deus não abençoa o preguiçoso. Momento de crise é momento de exercitar a criatividade. Momento de crise é momento de trabalhar, é momento de lutar, é momento de reagir, de preferência de ser proativo e não reativo. É necessário, então, arregaçar as mangas e trabalhar. Essa mulher retornou para aquele país e traz a nora. E agora, diante daquela situação complexa que elas viviam, a Ruth vai dizer: eu vou trabalhar. E o trabalho que ela vai enfrentar não é dos mais interessantes. É o trabalho de pegar o resto que sobrava das colheitas, de ir para o campo, de pegar grãos que estavam caídos e de fazer disso uma fonte de sobrevivência. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar no sentido de se preparar, no sentido de fazer alguma coisa, no sentido de não se abater. Porque se você se abater, ficar parado dizendo: não, se eu sair um leão me pega, as coisas não vão acontecer. É preciso trabalhar. Ao invés de ficar apenas reclamando do governo, das circunstâncias e da situação adversa, é preciso trabalhar. Ruth foi trabalhar. E o trabalho que ela teve foi o que nós consideraríamos hoje não um trabalho assim dos melhores. E é necessário
trabalhar. Essa atitude serve para qualquer situação de crise ou problema que você esteja enfrentando. Trabalhe. O mundo caminha de crise em crise. É a crise que faz com que o mundo ande, que haja criatividade, que haja ações de racionamento, mas também de uso racional de recursos financeiros, recursos humanos, recursos hídricos e etc. As pessoas vão pensando, trabalhando, e a humanidade vai caminhando de crise em crise porque tem alguém trabalhando. Então, esta é uma ação lícita e importante neste momento, diante de todo o contexto adverso. Trabalhe porque Deus não abençoa o preguiçoso. A Bíblia diz que o preguiçoso morre desejando porque suas mãos se negam a trabalhar. A Bíblia diz que o preguiçoso é igual a uma porta na sua dobradiça, que vira para um lado e vira para o outro, mas não sai do lugar. Então é preciso trabalhar. A terceira e última atitude, igualmente importante diante de crise, capítulo de número 3, versos de número 5, nos diz o seguinte: respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. É importante neste momento também, ouça e obedeça o conselho dos mais experientes. Noemi era uma pessoa muito mais experiente. E Rute então vai ouvi-la. Rute não era conhecedora, apesar de ser moabita, descendente dos filhos de Ló, dos filhos de Ló. Rute não conhecia a lei do levirato, não entendia das circunstâncias locais, ela não sabia, e por mais estranho que pareça, nós temos aqui algumas recomendações para que ela siga essas recomendações. E ela, apesar das dificuldades, das diferenças, das complexidades de tudo isso, ela diz: tudo que você está falando eu vou fazer. Eu vou obedecer. É preciso ouvir o conselho dos mais experientes. Muita gente já passou pela crise. Muita gente já venceu situações difíceis que aparentemente podem não ter saída. Muita gente já atravessou debaixo da graça e orientação de Deus. Por isso Rute vai ouvir Noemi. Ainda que fosse estranho o conselho, ainda que fosse algo totalmente diferente do que era comum para Rute, ela diz: tudo que você está me dizendo, eu vou fazer. É necessário ouvir o conselho dos mais experientes. E existem experientes em diversas áreas. Nesse caso aqui nós vamos ver alguém experiente na lei. A lei do levirato e os seus detalhes era alguma coisa que Noemi conhecia. Rute vai ouvi-la e obedecê-la. Diante das crises, nós também precisamos ouvir o conselho dos mais experientes. O conselho do pastor, o conselho daqueles que são formados nas diversas áreas, conselho às vezes de um psicólogo, de uma psicóloga, mas acima de tudo isso o conselho da palavra de Deus, porque ela é a luz para o nosso caminho, lâmpada para o nosso pé, e na palavra de Deus a gente pode encontrar respostas para todas as situações de crise que vierem a acontecer ou que estão acontecendo. É preciso ouvir o conselho dos mais experientes, o conselho da palavra de Deus, que é a melhor conselheira. O Espírito Santo do Senhor nos aconselha também como conselheiro. Vamos buscar na experiência a resposta ou as ações para caminhar em tempos de crise. Rute faz isso. Ela ouve o conselho dos mais experientes. Leia, se informe, preste atenção no que está acontecendo, queira saber. Do ponto de vista humano, é importante saber das leis, do que está acontecendo, de quais são as novidades, os projetos, os planos, o que os governos têm feito, os governos locais. E, nesse caso, ouvir o conselho dos mais experientes, ouvir e obedecer. São atitudes interessantes: ter fé, trabalhar, ouvir e obedecer
o conselho dos mais experientes. Se você olhar o capítulo de número 4, versos 14 a 17 do livro de Ruth, você vai ver o resultado destas atitudes. Versículo de número 14 nos informa: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Meus queridos, como resultado de todas estas ações, nós vamos ver aqui estas pessoas saindo daquele momento de crise até a próxima crise aparecer. Veja que Noemi e Ruth foram igualmente abençoadas, porque Ruth se casou com alguém. O nome dele era Boaz, cujo nome significa força nele. E deste relacionamento veio um filho chamado Obed, cujo nome significa adorador de Deus ou obediente, servo. Disso tudo, se a gente continua lendo o livro, a gente vai ver que dali para frente vai virar Jessé, Davi e a genealogia de Jesus Cristo. Houve o superamento da crise por conta de fé, trabalho e obediência ao conselho dos mais experientes. Nós vamos concluir fazendo a leitura de Romanos capítulo 8, versos 31 em diante. Por gentileza, abram a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versos 31 e seguintes. Eu não sei quais são os desafios que você terá essa semana, mas que sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não sei quais serão. Eu não sei que país nós encontraremos lá, ou que país nós encontraremos aqui depois. Isso também não me interessa. O que interessa é o que está escrito aqui. Fiquemos de pé, façamos a leitura juntos. Que diremos, pois, à vista destas coisas, juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso, meu amado? Vocês creem nisso, nessa palavra? Nós vamos orar. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor aquilo que tem te assustado. Coloque diante de Deus a crise. Coloque diante de Deus o que tem te deixado preocupado. Nós vamos começar, e já começamos, uma nova semana. Mas nós vamos começar essa semana de cabeça erguida. Nós vamos começar essa semana com a certeza de que a crise, seja ela qual for,
será superada, porque nós cremos em Deus, porque nós estamos trabalhando para isso e porque nós temos ouvido o conselho dos mais experientes. Senhor amado, nós te adoramos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de Ruth. Te agradecemos pela vida desta família. Te agradecemos, ó Pai, porque este livro foi preservado apesar de tantas situações adversas. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos ver a luta de uma família saindo de um país em busca de melhoria em outro país e depois retornando ao país de origem. Em todos estes momentos nós sabemos que o Senhor é Senhor. Ó Deus amado, nós vimos aqui e relembramos que estamos vivenciando momentos de crise, momentos de recessão, momentos difíceis, mas Senhor, nós vimos também o que fazer diante das crises. Por isso colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa aqui e suplicamos ao Senhor que o Senhor mesmo nos ajude, nos abençoe e nos dê a disposição para entrarmos nessa semana de cabeça erguida, tendo a certeza de que nada pode nos separar do amor do Senhor. Contemple cada situação apresentada ao Senhor aqui neste lugar e nos dê a vitória. Ajuda-nos a sermos fortes, a sermos corajosos, a irmos adiante, a seguir em frente, apesar das crises, crendo no Senhor, trabalhando e ouvindo e obedecendo o conselho dos mais experientes. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nos colocamos agradecidos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus, aquele que já venceu e que está conosco até a consumação dos séculos e depois pela eternidade. Amém.